Abrir o próprio negócio é um sonho de muita gente e nos últimos anos as franquias têm sido uma porta de entrada cada vez mais buscada para quem quer empreender. A promessa é tentadora, modelo pronto, marca conhecida, suporte e treinamento. Mas será que isso garante sucesso? No episódio de hoje de Um Negócio para Te Contar, a gente vai mergulhar nesse universo com quem entende do assunto. Carlos Guerra, fundador e CEO da Girafas, uma das maiores redes de alimentação do Brasil, com cerca de 400 unidades e presença internacional. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente no Negócio para Te Contar. É um prazer, Karina, falar com você e com o seu público. Bom, Carlos, eu já quero te perguntar, conta pra gente como é que surgiu essa ideia, de criar o Girafas, por que Girafas e quais foram os desafios para estruturar essa franquia, falando também um pouco da tua trajetória como empresário e empreendedor. Na verdade, viu, Karina, o Girafas nasceu muito antes de eu começar realmente com a primeira loja aqui em Brasília, porque eu sempre fui apaixonado por comida, de restaurantes, fast food, também cozinhar, me metia na cozinha lá de casa ainda novo e ia a muitos lugares, adorava. E teve um evento específico que foi 6 meses que eu passei nos Estados Unidos, ainda em 1977, e eu conheci naquela época redes nacionais que já estavam operando de uma forma muito intensa, McDonald's, Burger King, KFC, e também tive contato com o sistema de franquia, ainda com 16 anos de idade. E aquilo realmente me marcou e fez com que mais tarde isso voltasse repetidamente à minha cabeça. E aí, vindo para Brasília em 79, fazendo faculdade, surgiu... Você fez faculdade do quê? Eu fiz engenharia elétrica. Engenharia? Como é que um engenheiro foi se tornar um empresário de ramo de alimentação? Para você ver que o que aconteceu é que eu não me tornei um engenheiro. Acabei me tornando um empresário de alimentos. Eu acho que eu estava meio que predestinado a isso. Mas a verdade é que foi um pouco por acidente. O Girafas já existia quando eu comprei, em 1981. Era recente, foi iniciado por 2 empresários daqui de Brasília. E apesar de ser muito interessante, um nome sugestivo, lindo, a logomarca, os produtos muito bons, estava numa gestão muito ruim. Estava, aliás, arriscando a fechar a qualquer momento. Aí foi oferecido a mim um sócio, que também estudava engenharia, eu elétrica, ele mecânica, e a gente foi lá, estávamos casados, precisávamos trabalhar, fomos lá, em 10 dias nós fizemos negócio, fizemos uma pequena reforma e reabrimos já com essa nova gestão em 1981 e estou aqui até hoje. Eu não queria falar, mas assim, é praticamente a minha idade, né? 81, eu que nasci em 82 ali, então eu posso dizer que eu nasci junto com os Girafas, né? O que eu tenho de idade é que os Girafas têm de experiência. E o Girafas, ele se destaca por ser um fast food diferenciado. Talvez um pouco muito do que é o brasileiro, porque não é só sanduíche, né? Tem sanduíche, mas tem arroz e feijão, né? Que é o que a gente gosta de comer. Eu acho que é interessante você colocar pra gente também um pouquinho dessa história, desse diferencial dessas redes tradicionais de fast food. Como é que essa estratégia contribuiu para o posicionamento? Quando você assumiu lá em 81, só tinha uma loja, porque hoje vocês têm quase 400, né? No Brasil e fora. Conta pra gente um pouco desse reposicionamento. Sim, só havia sim uma loja Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, no Lago Sul, na QI9, recém-aberta, até tinha 1 ano e pouquinho, não fazia tanto tempo, e era só sanduíche, praticamente só sanduíche. 95% do que a gente vendia era sanduíches e acompanhamento de sanduíche, refrigerante, batata frita. E ao longo do tempo, a gente observou que o brasileiro, na hora do almoço, hoje até mudou um pouco, mas naquela época não queria comer sanduíche e a gente foi mudando ao longo do tempo o nosso posicionamento. Foi uma busca para desenvolver um produto voltado para o almoço, inclusive para fazer frente a alguns concorrentes que, recém-chegados em Brasília, só trafegavam no sanduíche. Isso abriu um mercado novo muito importante para a gente. Foram várias tentativas. A gente tentou buffet, prato do dia, até que ali no final da década de 80, a gente abriu um restaurante aqui no setor comercial e chamou uma parte de cima de Girafas Grill.
e começou a desenvolver grelhados e pratos, e a partir daí a gente foi intensificando este produto que hoje é o produto principal, carro-chefe, o né? carro-chefe dos girafas. Representa quase 70% das vendas. E a gente ainda acha e vende sanduíche e acha que é um parceiro importante porque atende outros horários e outro público. Você sabe que eu tenho uma filha de 11 anos e quando ela era pequenininha, assim, por vezes a gente ia no shopping e ela falava, ai mãe, eu quero comer sanduíche. Aí eu levava ela no Girafas e aí eu falava, olha filha, olha aqui, arroz e feijão, feijão preto, porque ela gosta, eu sou de São Paulo, a gente não tem costume de comer feijão preto, como no Rio, que é o principal item, né, da alimentação. E aí, quando eu ia no shopping, eu falava, olha, filha, tem feijão preto. E aí eu conseguia fazer com que ela comesse no shopping arroz e feijão, com a batatinha ali, com o franguinho. E é engraçado isso, porque de fato é uma alimentação rápida, né, que está ali num fácil acesso, não deixa de você não deixa de perder essa questão da praticidade, mas você está alimentando com qualidade, né? Acredito também que isso foi uma das coisas que fez com que vocês conseguissem internacionalizar a marca. Hoje vocês têm uma unidade fora do Brasil também, né? Nós na verdade, tivemos 10 operações fora do Brasil, na Flórida, mas nós, já há algum tempo, nós fechamos essas unidades nos Estados Unidos. Tivemos aí alguns problemas operacionais, de gestão, mas ficou esse projeto e ficou a ideia e a gente está tentando retornar num modelo um pouco diferente, não é? Essa operação dos Estados Unidos foi toda tocada por nós e agora a gente resolveu fazer parcerias possivelmente em países aqui da América do Sul, né? Estamos com alguns contatos, Chile, Colômbia, América Central. Então, ficou o aprendizado, a gente vai voltar a pensar nisso, porque o Girafas, na verdade, é um produto muito brasileiro, não é como outras redes até brasileiras que vendem produtos mais americanizados, mais internacionais. Então, é um prato, é um produto ligado à cultura e aos hábitos alimentares do brasileiro. Então, a gente acha que tem, sim, possibilidades da gente ter um bom resultado em países próximos, até com culturas semelhantes, como aqui na América do Sul. Quando a gente fala assim, empreender, você que foi, né, foi para fora e voltou, qual que foi o maior desafio quando você levou a marca, então? Você chegou a ter 10 operações que você falou. Qual que foi o maior desafio, então, em empreender num outro país, com uma outra língua? Na verdade, neste caso específico dos Estados Unidos, o maior desafio foi a competitividade que tinha o mercado. Era um mercado muito ofertado, não é? A gente estava vendendo produto que o americano tinha, vamos dizer assim, uma oferta muito grande, que era hambúrguer e grelhado, mas é muito difícil você prosperar num mercado com tanta capacidade financeira, com tanta oferta, e até nem fomos só nós que tivemos dificuldade. Vários operadores brasileiros, pelo menos 5 ou 6, nessa mesma época, tiveram esse mesmo tipo de problema. Para nós, serviu como um aprendizado e serviu como um guia para a gente voltar em outras circunstâncias, em outro modelo, num futuro próximo, eu espero. Vou pausar aqui na pergunta profissional do Girafas para fazer uma pergunta pessoal. Esse serviu aí, esse sotaque é nordestino. De onde você é, Carlos? Eu sou do Recife. Recife. E olha que eu já saí de lá há 50 anos. Mas quase. não perdeu o sotaque, não. Na verdade, quando eu vim para Brasília, em 79, muitos da minha família moravam aqui e também ainda estão, inclusive. E aí fica, assim, um pouco essa conversa familiar e você acaba não perdendo alguns vínculos, inclusive o sotaque. Quer dizer, recifense, que veio jovem para Brasília, se formou em engenharia e foi trabalhar com alimentos. Empreender no nosso país realmente não é fácil, né? Tem que ter força de vontade e determinação. Não, é muito difícil, na verdade. Mas eu não me formei em engenharia. Você não chegou a formar? Não, eu fiz 2 anos, cursei na UNB, mas justamente por conta dos Girafas, eu havia acabado de me casar, tinha um filho, precisava trabalhar, surgiu a oportunidade e estou aqui até hoje. Mas foi interessante o período que eu passei na UNB, foi bom para conhecer um pouquinho de lógica, matemática, mas para empreender no dia a dia eu gosto mesmo de comida.
Depois que a gente começa a trabalhar com ramo de alimentação, a gente fica mais crítico. Você se sente mais crítico hoje para comer em lugares assim, não só de fast food, mas em restaurantes, de qualquer forma, quando você sai assim no seu momento de lazer, você costuma comer fora? Muito, não só comer fora, como cozinhar, e eu sou muito crítico. É difícil que eu realmente diga que uma comida está bem feita. Em todos os segmentos, não só fast food, mas restaurantes mais finos, redes de casual, fast casual. E eu faço isso o tempo inteiro, inclusive cozinho bastante testando produtos que são eventualmente usados nos girafas. Então, a minha vida é muito ligada à comida. Para mim é um hobby ficar cozinhando e testar. Agora mesmo eu estou testando um produto que a gente quer levar para o consumidor uma linha mais leve, por conta até de um novo, vamos dizer assim, Hábito de consumo. hábito de consumo que está se consolidando. Nós queremos oferecer um produto que rivalize com o Monjaro, seja um produto barato para a população, que não tem dinheiro para usar o Monjaro. É isso aí, né? Quem quer emagrecer, então, vai poder consumir um produto diferenciado, comendo bem e não tendo um alto teor calórico, digamos assim. Exatamente, nós temos um produto que deve ser lançado até o final do ano, uma linha, na verdade, para atender Tem uma nova geração, essa geração Z que está chegando aí, ela tem essa preocupação, mas é também pela saudabilidade, para você ter uma saúde melhor. Então a gente deve, muito provavelmente, ter esse lançamento até o final do ano. Quando a gente pensa assim, tantos anos, né, mais de 40 anos aí consolidados no mercado, a gente tem que pensar em inovação também. Não dá para ficar para trás, né? O dia a dia está cada vez mais acelerado, as coisas vão acontecendo, a gente tem a inteligência artificial sempre ajudando em várias frentes. E eu queria saber como é que o Girafas tem adotado a inovação para se manter tanto tempo aí como uma marca relevante nesse mercado que é tão competitivo. A inovação é importantíssimo e a gente procura em todas as áreas, inclusive, não só no cardápio, e a gente lança produtos todo ano no cardápio. Esse que eu falei agora provavelmente é a próxima novidade de cardápio, mas também tecnologias que ajudem, não é, a gente a atender melhor os nossos clientes. Nós temos aplicativo, nós temos agora o autoatendimento, com que o cliente pode interagir mais, não é, na hora de fazer os pedidos. Nós fizemos agora, por exemplo, um acordo com um instituto que chama Cliente Feliz, que vai trabalhar toda a jornada do cliente para a gente entender melhor a jornada do cliente, de como é que ele vai antes, durante e depois, não é, de consumir nos girafas, e a gente vai fazer com que isso aí se transforme em melhor atendimento, um cliente realmente mais feliz. Então você tem que juntar tecnologia, bons produtos, bom treinamento. Nós temos um centro de treinamento, não é, que chama Universo do Saber, com vários e vários cursos. Nós treinamos cerca de 40, 50 mil pessoas na verdade, menos pessoas, mas mais cursos. No final são 40, 50 mil cursos por ano, para que a gente tenha pessoas mais treinadas e capacitadas e atender melhor nossos clientes. E isso para a rede no Brasil todo? Vocês disponibilizam esses cursos para quem está na rede de vocês? Para todo o Brasil, são mais ou menos 9 mil colaboradores nas lojas. Esse ano eu acho que a gente deve fechar com 10 mil. Esses cursos são online, por isso a gente pode fazer para o Brasil inteiro. E são cursos de diversas naturezas: atendimento, fabricação, limpeza, cuidados e todos aqueles que realmente vai trazer um melhor atendimento, um melhor serviço nos nossos restaurantes. Você está falando de atender o Brasil inteiro. O Girafas está no Brasil inteiro com a franquia, e eu já queria te fazer a pergunta que nos trouxe aqui a esse um negócio para te contar, né? Quais são as principais vantagens para quem quer começar um negócio e investir numa franquia? O que você considera que é interessante, ou o que é mais lucrativo? Não vou dizer lucrativo, mas o que é mais execuível, digamos assim, começando uma franquia do que começar um negócio do zero? Olha, mitigar o risco é o principal motivo. É irrefutável a diferença de risco entre um negócio começando do zero para um negócio franquia. É 6 vezes mais arriscado você
começar um negócio do zero. Em franquias, de uma maneira geral, 60% dos negócios que começam do zero, eles terminam a partir de 2 anos, 5 anos no máximo. Sendo que na franquia é em torno de 10%. Então você tem aí um risco muito diminuído para quem quer começar um negócio. Evidentemente que não é risco zero, não é? A participação do franqueado é muito importante. Eu sempre falo, olha, no Girafas ou em qualquer franquia, você vai dar uma ferramenta, você vai dar as condições para que a pessoa, com seu esforço próprio, tenha sucesso. Vai facilitar? Sim, mas vai depender muito do franqueado, da pessoa estar comprometida, trabalhar segundo as normas da franquia, focar no negócio e a partir daí o sucesso é muito provável. Eu acho que é interessante quando a gente pensa em franquia, porque tem até um ditado que fala assim, né? Não existe modelo pronto. Não, o modelo existe. Daí a ter sucesso ou não vai ser a sua dedicação, assim como começar um negócio do zero. Mas numa franquia você tem ali uma estrutura que te dá um apoio. E hoje, quais são os modelos de franquia que o Girafas oferece? Olha, nós temos vários modelos que se adaptam a shopping, lojas de shopping, lojas de rua. Nós temos lojas para aeroporto, temos também o quiosque, não é? Que nós estamos até lançando um quiosque remodelado agora, que ficou muito bonito. Temos lojas mais voltadas para o interior, lojas mais voltadas para a cidade, mas basicamente o cardápio é muito parecido. Muda muito pouquinho. Por exemplo, você falou do feijão que você come o carioquinha, porque é paulista, mas em São Paulo o nosso feijão é carioquinha. Então a gente adapta alguma coisinha aqui e ali, dependendo do mercado. Mas o nosso cardápio basicamente é o mesmo em todo o Brasil. Qual que é o prato hoje que é mais vendido, você sabe? Olha, hoje, por conta um pouco dessa, vamos dizer assim, da inflação, da crise de renda e de capacidade, um momento difícil, juros altos, a capacidade de consumo das famílias diminuiu, um certo endividamento, as linhas mais baratas têm crescido muito. Então hoje o que a gente está vendendo mais é um prato que chama brasileirinho frango. É um frango que vai com arroz, feijão e batata frita, a coisa mais simples e é um preço extremamente convidativo. Então ele inclusive assumiu a liderança este ano. Antes dele, os sanduíches ainda eram os campeões de venda ou tinha outro prato de alimentação que estava ali? Os pratos já estão na frente dos sanduíches já há bastante tempo. Há bastante tempo. Apesar de que a gente tem uma venda muito boa de sanduíches também, mais focada num público de final de semana e mais focada à noite. Mas os pratos já, pelo menos aí, dos nossos 10 itens de venda, eu diria que 8 ou 9 são pratos. São pratos. Os pratos também, vocês agregam valor assim ao prato, igual tem no sanduíche, com um brinquedinho para criança ou não? Isso é só para sanduíche? Os pratos também têm essas questões de combos que são mais atrativos, né? Acabam sendo mais atrativos? Tem sim, tem o gira-prato, que foi feito para criança, que vem um brinde, vem um prato de arroz, feijão e uma proteína, seja carne, seja frango, e vem o brinde junto e realmente vende muito, inclusive, viu? Rivaliza com o sanduíche, o que é bom, não é, para as mães, para os pais, porque ele é uma experiência lúdica para a criança e uma experiência com boa alimentação. A gente estava falando de franquia, né? Dos modelos que existem. No caso, você falou, né? Shopping, loja de rua, agora quiosque. E o sucesso vai depender tanto do franqueado como do franqueador. Tem algum... A gente, às vezes, vê franquias que não deram tão bem, pessoas que reclamam, talvez, porque não tem um suporte. Quais são os suportes hoje que o Girafas oferece para quem quer se franquear? Olha, a gente acredita que para o franqueado ter sucesso, ele tem que estar focado no cliente dele. E a gente não pode fazer isso. Quem tem que fazer isso é ele. Quem está na ponta, na operação, né? Tudo que está antes disso, a gente tem que prover. Um sistema de logística e produtos que a gente desenvolve especificamente, com custos adequados, um sistema de operação e apoio operacional, tanto na inauguração ou até na pré-inauguração,
com projetos, escolha de pontos, etc. Treinamento constante de aperfeiçoamento e também ajuda, não é, na rotatividade de pessoas, que não é pequena, e um marketing cooperativado. Ele também não precisa se preocupar com isso. Então, o franqueado que faz o papel dele e aceita o papel da franqueadora e tem essa conjunção de fatores funcionando, não é, harmonicamente, dificilmente ele não terá sucesso. Agora, eu imagino também que a empresa, a franqueadora, ela deve ter um cuidado para selecionar esses parceiros. Como é que vocês fazem para receber esses franqueados alinhados aí com a missão, a visão e todo o objetivo que o Girafas tem para o mercado? Olha, esse talvez seja o aspecto mais importante, porque nem todo mundo tem perfil para ser franqueado ou até para ser empreendedor. É preciso ver se ele tem um perfil empreendedor, e o franqueado precisa ter um perfil empreendedor, mas também precisa ver se ele tem um perfil de estar num sistema rígido, onde ele tem que estar obedecendo a normas, produtos, cardápios, exigências que são fundamentais para que a gente tenha uma rede única e o consumidor veja os Girafas como uma rede única. Agora, é muito importante também que ele tenha um perfil que goste do produto, que goste da franquia, que ele escolha uma franquia com a qual ele se identifica, seja de alimentação, de roupa, de ensino. Então ele tem que gostar, de preferência que frequente e goste porque não é fácil, principalmente a alimentação, é difícil, não é? Trabalhar com comida, com pessoas, é complicado e muitos realmente acabam que não se adaptam a isso aí. Então é preciso eles conhecerem o negócio, a gente ter certeza dessa afinidade deles com o nosso negócio acima de tudo. Você falou para mim que você gosta de cozinhar, que você gosta de testar, que você gosta de comer fora, mas você come no Girafas assim, do ponto de vista, você vai viajar para uma cidade, aí tem um Girafa, você vai lá na loja para comer, para olhar a operação, para entender como é que funciona. A gente chama de cliente oculto, né? Ou você pede pelo aplicativo na sua casa para entender se está chegando da forma como você quer, porque você também falou um pouquinho mais cedo que vocês estão fazendo um trabalho todo de olhar para o cliente, né, a jornada do consumidor, do começo ao fim, como é que ele chega, como é que ele sai. E hoje a gente tem visto cada vez mais que o cliente está no centro da decisão, principalmente para quem quer trabalhar com um varejo. E aí, nisso, o cliente estando no centro, você estando aí por trás dessa marca de 4 décadas aí, toda consolidada no Brasil todo. Quando você tem um tempinho, você vai numa loja que talvez as pessoas não conheçam o seu rosto e senta para pedir alguma coisa, você faz essa análise dos clientes. Se for um franqueado que você tem uma proximidade, você dá um feedback direto para ele? Eu vou e muitas vezes até as pessoas nem me reconhecem. E eu vou também quando eu não tenho muito tempo. Que eu tenho... comida rápida. Comida rápida. Eu tenho um escritório ali em São Paulo que fica... Nós temos dois ou três restaurantes que são muito próximos. De 2 a 3 vezes por semana eu vou nesse restaurante. Não só para ver como estão os clientes, mas principalmente para ver como é que está a comida. Te conhece lá? Não, nesse aí eu vou. Mas tem, por exemplo, Congonhas tem. Muitas vezes eu vou em Congonhas quando vou viajar, eu passo e ninguém me reconhece, que não é com tanta frequência. Nesse aí ele me reconhece, a gente conversa e eu fico testando pratos e para ver como é que está o produto, como é que está o atendimento, conversando com as pessoas, vendo a concorrência também, isso daí é muito importante. E não só esse restaurante próximo, outros restaurantes, não só a de São Paulo, aqui de Brasília também, vou muito aqui no Conjunto Nacional, que é uma loja antiga que eu gosto muito, e também faço essa observação, não é, de como está o produto, como está o atendimento. E também um pouco falar com os nossos colaboradores, ver o que é que eles estão achando, quais são as opiniões, sugestões, e os franqueados também, quando eles se encontram nos restaurantes. Agora, Carlos, não sei se você vai saber, não. Você vai saber, apesar de não ter sido o criador da marca, mas da onde veio os Girafas e as 2 girafinhas? Pois é, eu não fui o criador da marca. Mas você sabe a história. Essa talvez seja o que faltou nessa história toda. Mas eu fico feliz porque quem
quem criou. Não, nem sei direito essa história toda, porque eu conversei muito pouco com essas pessoas, faz tanto tempo, mas foi uma sugestão de uma namorada de um dos empresários que abriram, né? Muito feliz, porque casou as duas girafinhas, tanto na parte gráfica como na logomarca. E as girafas é muito lúdica, é muito carinhosa, ela é realmente algo assim que as pessoas chama a atenção de todo mundo, da criança ao mais velho. Então, foi uma felicidade muito grande. Talvez por isso a gente tenha comprado, inclusive, porque estava muito, muito mal gerido. A gente comprou, na verdade, foi isso, a marca, o potencial que ela tinha, e deu certo. Agora, para quem está pensando assim, para o empresário do comércio de bens, serviço e turismo que está acompanhando a gente, esse é um podcast que fala muito com o empresário do Brasil inteiro. E para o empresário que está acompanhando a gente, que está ouvindo, que tem esse desejo de empreender, alguém às vezes que está em casa, que também gosta de mexer com comida, que já faz, né, uma operação muito pequena ali de uma marmita, alguma coisa, ou que tem um capital para investir e não sabe como, mas sabe que quer investir em alimentação. Que dicas você daria para avaliar se essa é a escolha certa, se entra numa franquia ou se abre um negócio próprio? Eu sei que você, né, como uma pessoa de franquia, obviamente vai falar que franquia é muito bom, mas olhando para um lado de empresário, que quando você começou você não tinha uma franquia, você estava comprando uma loja. Que dica você daria para quem está ouvindo a gente agora? Qual a principal vontade, ação que esse empresário tem que ter quando vai abrir um negócio? Olha, Por que escolher a franquia e não escolher abrir uma coisa do zero? você se referiu a um negócio de alimentação. Sim. Eu já diria, olha, presta atenção que a alimentação é um negócio muito arriscado. Talvez tem a Associação Americana de Contadores que coloca restaurante como o segundo mais difícil negócio que existe. E realmente, é um negócio muito difícil, porque a barreira de entrada para alimentação é muito pequena. Todo mundo tem uma tia, uma receita aqui, uma avó que faz uma coisa gostosa, e realmente é. E é uma coisa gostosa, porque a alimentação é a mesa, é a família. São os melhores momentos da vida que você tem na mesa, é se alimentando, é conversando, é se divertindo. Então, isso faz com que muita gente entre nesse negócio, que a concorrência seja muito forte. E muitas vezes a gente tem um produto que é muito bom para um segmento, um horário, e não atende o negócio como um todo. Estatisticamente, ele terá menos risco se aderir a uma franquia. Mas em alguns casos, as pessoas querem empreender, querem arriscar com uma ideia diferente, porque acha que essa ideia já tem muitas lojas, está num segmento não é muito ofertado. Então, eu diria que se quiser mais segurança, vá para uma franquia. Se quiser arriscar, pense bem, porque o negócio não é fácil. Vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita perseverança e eu vou dizer, um pouco de sorte. E independente se franquia ou se negócio próprio, o importante é que o empresário esteja dentro do negócio, acompanhe a operação, né, esteja olhando de perto. Isso é 50% para o negócio dar certo, né, esse acompanhamento mais próximo. Eu acho que é 100%. Sem isso já deu errado. Se não tiver realmente um comprometimento, não é nem envolvimento, um comprometimento com o negócio, uma dedicação muito grande, porque em alimentação é muito fácil dar errado. É um produto perecível, se não tiver numa qualidade absoluta, se não for, você pode pegar um bife igualzinho ao outro, dá para duas pessoas, um sai maravilhoso, outro sai horrível. Muita manipulação dentro da loja, muita transformação, então é preciso muito rigor, é preciso uma orientação muito grande, fiscalização, e é preciso gostar muito, porque é muito trabalhoso. Eu imagino. Fora que a alimentação você deve ter uma perda muito grande também com relação aos insumos, né? Uma questão de validade, enfim. Deve ser bem trabalhoso. Vou fazer uma pergunta para você que o Elianai, que é o meu parceiro aqui diário, se estivesse aqui, faria. Grandes números. Hoje o Girafa está em quase 400 lojas pelo Brasil. Vocês estão em todos os estados? Quantos colaboradores no total? Quantos franqueados? Qual foi o faturamento do último ano? Se você quiser colocar esses números para mim. Claro, nós estamos muito próximos, devemos fechar com mais de 400 restaurantes no final do ano.
Estamos sim em todo o Brasil. Eu estava na dúvida agora quando você falava se a gente está em Roraima, mas eu tenho impressão, a gente já esteve, foi uma loja que fechou, mas eu tenho impressão que se não abriu, vai abrir. Se a gente não tiver em todos, tem menos um, ou seja, é uma rede é uma rede que vende um produto muito fácil do brasileiro gostar, arroz com feijão, que aliás foi elogiado até por universidades americanas, essa combinação como o melhor alimento mais saudável. O ano passado a gente passou finalmente de R$ 1 bilhão. Uau! Foi a primeira vez que a gente atingiu essa marca, foi muito comemorada. E, e a gente continua crescendo, continua buscando novidades, inovações e fazendo a nossa rede ainda maior e melhor. Carlos, obrigada por esse bate-papo. Tenho certeza que tudo que você trouxe aqui hoje pra gente já deu um despertar aí para o empresário que está acompanhando a gente. O Carlos, que é uma figura muito conhecida aqui em Brasília, recifense, mas que, enfim, estudou, trabalhou e começou essa rede aqui em Brasília. Prazer estar conosco e fica aqui o canal sempre aberto, sempre que você quiser bater um papo, contar um negócio novo, a gente está te aguardando. Ok, Karina, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição. Bom, ficou claro para você que franquia pode ser uma excelente porta de entrada para o mercado, né, de negócio. Aí, desde que você tenha atenção, escolha o local certo e fique dentro do seu negócio. E para você que acompanhou a gente, esse foi mais um negócio para te contar. Acompanhe esse e muito mais episódios pelo CNC Play. Tchau, tchau. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Bom.